horas em todo o espaço nacional. Está conosco o António Mazung, especialista em relações internacionais, para falarmos então dos últimos acontecimentos e, sobretudo, aqui com destaque para a guerra na Ucrânia. António, bom dia. Bom dia, Afonso. Bom dia, telespectadores do programa Primeira Página. Muito bem, António. Muito rapidamente aqui, a guerra na Ucrânia continua e parece que caminhos de resolução ainda estão por se esperar. Infelizmente, nós acabamos de ver a comunidade internacional ou os países ocidentais aplicarem sanções contra a Rússia. Nós temos que saber que a Rússia é uma potência. Aplicando as sanções simplesmente não vai afetar o Moscovo, mas também os países ocidentais. Nós temos um exemplo mais prático, a questão da importação de gás natural, porque os países europeus dependem muito do gás natural proveniente da Rússia e também muitos deles dependem dos cereais, por exemplo, o preço do trigo. Quer dizer, nos próximos tempos nós vamos conhecer um preço elevado, principalmente no que tange o pão, que muita gente consome, e também vai afetar também os países africanos. Nós sabemos nós sabemos que os países africanos, boa parte dos países africanos não consegue apostar internamente na agricultura. Então nós dependemos muito das importações, logo teremos as consequências. Mas também as vantagens, principalmente os países africanos que são exportadores do petróleo. O Afonso tem visto ultimamente o preço elevado do petróleo, mas sim, os países africanos devem aproveitar essa oportunidade. Mas também nem todos poderão aproveitar essa oportunidade porque é sabido que muitos têm dívida e poderão aproveitar essa oportunidade para pagar as suas dívidas. Ao invés Sim. Fazer crescer os crescer, sim, e pagar as dívidas, sim. Em relação às sanções, nós sabemos que as sanções simplesmente não vai afetar a Rússia, mas também os países europeus. É isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, nos próximos tempos nós veremos a queda, ou seja, o encerramento de várias empresas. Nós sabemos que existe oligarcas russos que vivem no Ocidente e têm empresas milionárias. Exemplo mais prático é o dono do Chelsea, que é o Roman Abramovich, também foi afetado com essas sanções. Eu acho que essas sanções não deveriam simplesmente afetar diretamente as outras pessoas, porque são os políticos que tomam essas decisões. Então, não podem ser os empresários a pagarem com essas sanções. Isso demonstra que ainda temos muitos problemas e temos um exemplo mais prático, a questão da FIFA. A FIFA, nos últimos tempos, tem pecado bastante. Nós sabemos que a FIFA tem sido muito imparcial quando se trata os bombardeamentos dos Estados Unidos da América, principalmente na Líbia, no Iraque, e temos um exemplo mais prático, o Estado judeu contra as Palestinas. Israel tem bombardeado, mas infelizmente a FIFA nunca impediu com que Israel participe nas grandes competições. Isso demonstra que temos muitos problemas mesmo para frente. A FIFA deveria ser um órgão mais imparcial. Essas sanções todas e medidas que vão sendo tomadas e aplicadas lhe parecem seletivas? São seletivas, sim, são seletivas. Exemplo mais prático, quando a gente olhar o papel da imprensa ocidental, que muitos países africanos consideram como um exemplo, nós vemos que há uma total diabolização contra a Rússia. Tivemos as consequências. Exemplo mais prático, o encerramento da Russia Today, um dos canais televisivos do Moscou, mas neste momento até Angola já não apresenta neste momento. Isso é uma das consequências dessas sanções impostas pela comunidade internacional contra a Rússia. Eu acho que neste momento os países ocidentais terão muitas dificuldades mesmo, porque vão receber muitos refugiados e isso no seio mais de 1 milhão de refugiados, sim, vão receber, porque não se sabe quando é que será o fim dessa operação militar contra a Ucrânia. E será muito difícil, principalmente os países europeus, e haverá aqueles movimentos de extrema direita que poderão defender, ou seja, contra a entrada desses imigrantes ou os refugiados para a União Europeia. Sim, isso quer dizer, teremos muitos problemas nos próximos tempos. E por falar mesmo em estrangeiros, em pessoas que abandonam a Ucrânia, temos os cidadãos angolanos. Muito recentemente, segundo escreveu o Jornal de Angola,
apresentaram dificuldades para saírem do país por N razões e alegam que as autoridades daquele país estão a criar barreiras para a saída de principalmente cidadãos negros. Infelizmente, isso é racismo, vamos assumir, infelizmente. Não, quer dizer, principalmente os africanos foram barrados a não sair na Polônia. Quer dizer que a vida dos africanos não vale e a vida dos ucranianos é mais importante. Isso demonstra que estiveram-se mal, principalmente as autoridades ucranianas e os poloneses também, porque essas pessoas estão a fugir à guerra ou estão a fugir uma insegurança. Não foram esses os africanos que criaram essa situação, mas sim são os próprios europeus, devido que a defesa dos seus interesses. Eu acho que o governo angolano esteve bem, porque nós sabemos que o Ministério das Relações Exteriores conseguiram de selecionar ou enviar alguns nossos irmãos para a Polônia neste momento, e acho que é um processo que poderá levar um tempinho. Simplesmente não são angolanos, mas também tem outros cidadãos como marroquinos, argelinos também, que sofreram o racismo mesmo na pele devido à cor da pele dessas pessoas. Isso tem criado muitos problemas. Não obstante a guerra sim, porque essas pessoas estão a fugir à guerra, então não pode ser impedido porque tem uma cor diferente ou tem uma origem diferente dos ucranianos. Muito bem. António, há negociações, já aconteceram nessa semana, os dois países sentaram à mesma mesa para ver se encontrassem um termo para acabar de uma vez por todas com esta guerra, mas não teve solução. A reunião terminou depois de decorridas 6 horas, não houve um consenso e parece que para este fim de semana, novamente, quer a Rússia e a Ucrânia voltarão a sentar para negociações. Efetivamente, voltarão a sentar na mesma mesa, mas a questão que está aí é a questão da Rússia. A Rússia vai impor as suas condições. Mas, infelizmente, a comunidade internacional não está a entender, ou seja, os países ocidentais, os Estados Unidos não estão a entender as condições da Rússia, porque uma das condições é a questão de neutralidade. A Ucrânia deveria desempenhar o papel de neutralidade. Por exemplo, temos aí a Finlândia, temos aí a Suécia, desempenham esses papéis. Mas assim acabam por ser reféns da própria Rússia. Não são reféns. Exemplo mais prático, quando houve a resolução, criaram aquela resolução que condena a intervenção russa na Ucrânia, houve muitos que defenderam pela neutralidade. Não sei se eu sei que Afonso teve acesso a essas informações. Eu acho que é a melhor forma, porque os Estados Unidos nunca vai aceitar com que a Rússia coloque as suas bases, os seus mísseis no México, direcionado para contra o território norte-americano. É impensável, porque isso tem a ver com a geopolítica. Então, o papel da Rússia, eu acho que de lançar um ataque preventivo contra a Ucrânia, em geopolítica isso é normal, isso é aceitável, mas do ponto de vista do direito internacional, isso viola as normas internacionais. Eu acho que o objetivo é o quê? A Rússia, ou seja, a Ucrânia deve optar pela neutralidade e também não fazer parte, principalmente da NATO, porque a NATO, neste momento, joga aquele papel de expansionismo, porque nós sabemos que a região leste europeia são zonas de influência da Rússia. Logo, será muito difícil com que a Rússia permite um dos seus, porque a Ucrânia desempenha um papel de Estado tampão e não vai permitir com que a Ucrânia alie, sim, porque aquilo coloca em causa a segurança nacional, porque está em jogo a segurança nacional. Colocando os mísseis nas suas fronteiras, isso demonstra uma vulnerabilidade por parte da Rússia. Logo, a Rússia tem essa legitimidade do ponto de vista do realismo político, mas do ponto de vista do direito internacional, isso viola. Nós tivemos um exemplo mais prático, os Estados Unidos, quando interveio
ou seja, invadiu o Iraque em 2003, diziam que não, que Saddam tinha as armas de destruição massiva, mas infelizmente nunca encontraram essas armas. Tivemos um exemplo mais prático na Síria, tivemos um exemplo mais prático na Líbia, invadiram, mas violaram esse direito, mas houve aí uma forma, quer dizer, um tratamento indiferente, mas hoje simplesmente o mundo olha a Rússia como um país invasor, porque neste momento o mundo ocidental controla todas as mídias, razão pelo qual... Como é que se posiciona a África perante essa situação? Eu acho que o posicionamento de África tem que ser neutro, tem que jogar pela neutralidade. Porque aquilo é um conflito das duas superpotências. Eu vou dar o exemplo mais prático. Por exemplo, Angola absteve contra a resolução que condena a intervenção militar da Ucrânia. Sim. E isso demonstra que Angola tem boa... Porque quando se fala de neutralidade, é uma das melhores formas também de resolução dos conflitos. Angola tem boas relações com a Rússia, tem boas relações com o mundo ocidental. Logo, não pode votar contra. Isso coloca em causa, ou seja, os interesses de Angola. E não é só Angola também que votou com Moçambique também votou, ou seja, por abstenção. Isso demonstra que eles têm, basta olhar a história dos movimentos de libertação nacional, o MPLA, Frelimo, então não querem colocar em causa como posso dizer, os interesses, porque mesmo a neutralidade é uma das formas de resolução dos conflitos. Mas tem países que votaram contra, por exemplo, a Eritreia. Isso demonstra que houve que conseguiu de assumir que vamos votar contra sim. Exato. Bom, quanto a este encontro que está previsto para este fim de semana entre Ucrânia e Rússia, que desfecho se pode esperar? Eu acho que haverá sempre encontros, mas dificilmente chegará é uma forma de, ou seja, cessar fogo, porque aqui não se fala dos acordos de paz, porque tem a ver com a questão de cessar fogo. E vamos criar um corredor humanitário com vista a evacuar os civis, porque neste momento o que está a passar é que a Rússia continua a bombardear as populações, mas temos que olhar que numa guerra haverá sempre danos colaterais. Nós estamos a ver que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu, ou seja, os civis a participarem nisso aí, porque muitos deles são inexperientes. Então isso demonstra que ele próprio continua a ajudar na morte das suas populações. Tivemos um exemplo mais prático. Disseram que o Tribunal Penal Internacional vai investigar crimes, mas este mesmo tribunal nunca conseguiu investigar vários crimes perpetrados pelos governos ocidentais, próprios Estados Unidos na guerra do Iraque, do Afeganistão, mesmo, quer dizer, são vários crimes, mas infelizmente a imprensa tem sido muito indiferente nesses assuntos, sim. Bom, então no próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para olhar para esses e outros assuntos. E outro problema, no Senegal, o embaixador ucraniano pediu aos jovens senegaleses fazer-se parte para irem para a Ucrânia, ou seja, os voluntários, conforme estão a pedir os voluntários para participarem, mas o Ministério das Relações Exteriores do Senegal chamou o embaixador, disse que isso viola diretamente a soberania do nosso país. Então, obrigado, António. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Estimado telespectador, brevíssimo intervalo. No bloco próximo já estará conosco Constantino Paulo e lá no fecho do nosso programa, Paulo Nascimento. Até já.